Que bom te ver aqui. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te marcar nesta conferência. Eu tenho certeza que Ele vai desenvolver uma marca profética na sua vida nesta conferência. Essa primeira parte nós separamos, para falar um pouco sobre igreja e como igreja devemos fluir. E toda a conferência nós vamos ter a presença do meu amigo, posso dizer, e uma referência para mim, um homem de muita relevância no Brasil, que daqui a pouco eu vou apresentar ele melhor, pastor Marcelo Toschi. Dá uma salva de palmas a Jesus pela vida do servo do Senhor. Ele veio de Araçatuba, interior de São Paulo, e não é muito perto não, viu gente? Saiu que horas de casa, pastor, para chegar aqui? De avião? 4h30 da manhã. Pagou todo esse preço para poder nos servir. Estamos muito felizes de poder ouvi-lo, de poder recebê-lo. E essa conferência ela vai ter então duração hoje, agora à tarde, período da noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite. E eu quero muito te encorajar e desafiar a você participar de todo o projeto. Para alguns talvez isso é uma novidade, talvez você nunca participou de uma conferência, muitos talvez ainda estão começando na sua caminhada cristã, mas eu disse aqui semana passada, tem 3 coisas que tem me feito, ou tem me permitido crescer na vida espiritual: os livros que eu leio, o meu tempo com Deus, que eu não abro mão, e as conferências que eu participo. Como o Senhor nos permite crescer quando nós passamos por situações como essa. Então você que resolveu e decidiu pagar o preço de estar aqui, tenha certeza absoluta que Deus vai te surpreender. Amém, queridos? Pastor Marcelo Toschi, ele é pastor PIB Araçatuba, ou a igreja Amor e Cuidado, porque são várias igrejas que ele tem pastoreado. Tem um ministério apostólico, e para mim a visão apostólica não é o título, mas sim o quanto está disposto a servir o reino e impactar vidas, não apenas na sua igreja local. Eu e a pastora Anelise estivemos há 2 anos na igreja de Araçatuba e saímos de lá literalmente impactados. Uma igreja que inspira. Pastor Marcelo, a igreja é sua. Fico muito feliz de receber você aqui. Graça e paz, queridos. Alegria conhecê-los. Uma igreja animada, viva, pessoal da adoração, glória a Jesus. Uma alegria tão grande poder conhecer. Já conheci o Márcio há um tempo, através do pastor Odilon, não é? E de um projeto de livro, e aí o pastor Odilon indicou, e ali começou um relacionamento. Ele já dizia que assistia, ouvia algumas mensagens, e de fato se tornou um querido amigo. E a pastora também, meu Deus. E tem acompanhado vocês através do que ele tem compartilhado, e eu vejo que a igreja tem crescido também nas suas divulgações nas redes sociais, e fica mais fácil ainda da gente acompanhar. E eu tenho glorificado ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas vidas de vocês e através das vidas de vocês aqui em Curitiba. Quero declarar que é só o início de tantas coisas extraordinárias que o Senhor tem para a vida de vocês. Amém, igreja? E eu sei que às vezes você não conhece o preletor, aí o teu pastor traz alguém que você não conhece. Isso acontece muito lá também, mas eu quero acreditar que você vai... Eu sei que no começo o pessoal fica assim, o que ele vai falar, vai analisando cada jeito, mas por graça e misericórdia eu tenho no meu coração que essa agenda ela foi marcada no céu para a vida de vocês e para a minha vida também. Eu não estou aqui só para compartilhar, mas eu estou aqui para também receber, ser inspirado, aprender. E quando nós estamos em família, é isso que acontece. Eu sou casado com a pastora Ana Cristina há 20 anos. Agora em dezembro vamos fazer 21 anos. Essa é a hora onde o pessoal olha e fala, mas já? É que eu estou conservado, irmão? Sabe como é que é? E temos 2 filhas, a Karen já universitária, faz psicologia, tem 19 anos, a Letícia 15, todas elas muito envolvidas na obra, na igreja, e é a família sacerdotal que Deus tem me dado. E aí vocês vão me conhecendo um pouquinho mais.
E eu tenho convicção que os propósitos do Senhor vão se cumprir hoje, amanhã cedo. Eu creio que essa conferência vai marcar a sua vida. Por isso que eu quero convidá-los a orarem comigo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu queria que você orasse por você, orasse para que toda resistência caísse por terra, orasse por mim, para que eu seja um instrumento do Senhor para abençoar a sua vida, e que somente aquilo que for da parte do Senhor flua nessa tarde, início de noite. Amado Espírito Santo, quero declarar o governo do Senhor sobre a minha vida, sobre essa conferência. Obrigado, Deus, por poder estar aqui com o teu povo, com o pastor Márcio, pastora Annelise. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Espírito Santo, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que somente o Senhor Jesus cresça, que eu diminua. Que a Tua vontade prevaleça, seja feita. Que as palavras que saírem da minha boca venham direcionadas pelo Senhor e possam frutificar de forma exponencial nas vidas dos meus irmãos e também na minha vida. Eu oro com toda a minha fé, em nome de Jesus, amém. Tá bom? Então vamos compartilhar um pouquinho essa tarde. Conferência profética, tá. Há pouco tempo agora, semana retrasada, eu tive uma conferência profética lá também, estava a pastora Luiz Hermínio, estava JB Carvalho e tal. E às vezes as pessoas, quando falam conferência profética, vem à mente já aquela mentalidade, né? Fala assim, meu Deus, não vai ter hora para acabar, e vai ser um mover, e os dons vão fluir, e vai ter unção daqui, vai ter unção de lá, eu vou tremer. Pode até acontecer, irmão, porque pensa um pastor que gosta do fogo, eu estou nessa também, aleluia, gosto do mistério, aleluia. Né? Lá a gente brinca e dá uma fatiada de queijo, né? E tal. Mas eu queria conversar sobre maturidade no que diz respeito ao mover profético. Certa vez Jesus falou assim, ele tinha 12, mas ele tinha uma equipe de elite que ele treinava para poder liderar. Sempre estava ali por perto Pedro, Tiago, João, e Jesus ele foi ter um tempo ali e ele chamou os 3 com ele e ficou conhecido como o evento do Monte da Transfiguração. Você está lembrado, não está? Foi demais. Jesus lá em cima do monte e de repente o que acontece? Meu Deus, o céu se abre e aí, meu irmão, o Elias aparece. Jesus, Elias, meu irmão, vai pensando, Moisés, já pensou você? Né, no lugar do Pedro, ou do Tiago, ou do João. O Pedrão não aguentou, né? Eu que gostava de falar, falou, isso aqui está demais, isso aqui está demais. Aí ele falou, vamos fazer 3 tendas. Eles falaram, a gente fica no relento, não tem problema. Mas o que está acontecendo é tão bom, não acaba o culto não acaba a conferência não, vamos continuar aqui. Meu irmão, a nuvem estava lá, né? E da nuvem vem a voz de Deus, este é o meu filho amado, ecoando até o que ele disse, quando do batismo de Jesus, lembra? E o Senhor, ele dá uma instrução ali para os 3, esse é o meu filho, a ele escutai. O momento termina, já não tem mais Elias, já não tem transfiguração, o rosto de Jesus já não brilha mais, os 3 estão assim atordoados, o Pedrão querendo fazer tenda, e qual que é a primeira palavra que Jesus diz? Quem lembra? Bora descer? Bora descer. A vontade da igreja é permanecer no monte. A vontade da igreja é permanecer onde existem as manifestações, às vezes ditas proféticas. Mas nós não fomos empoderados pelo Espírito para permanecermos entre nós no mover.
O evento da transfiguração foi um momento. E Jesus os levou ali para um propósito, para um aprendizado, para uma maturidade, para uma experiência. O pai fala, ouçam o meu filho. E a primeira coisa que Jesus fala é, vamos descer. Lembrem-se que Jesus ignora a proposta do Pedro. Não tem resposta na Bíblia. Jesus não tenta conversar com o Pedro. Ô Pedro, será? Não, meu irmão. A hora que Jesus se pronuncia, ele fala, vamos descer. Eu te pergunto, eles descem, se deparam com o quê? Um grupo de apóstolos frustrados, os 9 que ficaram, um pai inconsolado e inconformado, e um jovem endemoniado. Os apóstolos frustrados porque oraram, expulsaram, mas o demônio não foi. O pai inconformado porque eles estavam ali fazendo o que o Senhor Jesus mandou fazer, mas não conseguiam fazer. E aí, meu irmão, quem é que chega? O Jesus chega e fala assim, cambada, até quando eu vou ter que aguentar? Que eu já estou com os pacová cheios. Eu sou meio esquisito para pregar, irmão. Vou pregar igual eu prego na minha igreja, tá bom? Pastor Márcio é todo polido, todo coach, todo, né, irmão? Desculpa, mas eu sou meio caipira. Tá bom? Pode ser? Tá? Aí vocês me ajudam aí, depois aperta a tecla SAP. Mas vocês vão entender. Jesus, você viu a cena? Conseguiu imaginar? Você tem que viajar um pouco, irmão. Um pai inconformado, um moleque endemoniado, um nobre frustrado e Jesus dando dura. E os 3 tinham acabado de sair do mover. O que a gente aprende com isso, gente? Eu estou vendo uma igreja que ama o mover, mas se acovarda no vale. Eu vejo uma igreja que chega para mim, pastor, e diz assim, pastor, ora por mim, que lá onde eu trabalho, na empresa, agora uma que sentou do meu lado foi contratada nova, ela é mãe de santo, ai pastor, eu vou sair, eu vou pedir as contas, meu irmão, dá vontade de arrancar a cinta e dar no peão. Ora, pastor, eu já começo a me dar uma dor de cabeça, meu irmão, de verdade, esse é o tipo de igreja que a gente está vendo. É a igreja que vem para o culto, está no mover, vão fazer 3 tendas, mas quando desce no vale, não ilumina, não salga. A questão do sal não é dar sabor. Na época, quando diz que a igreja tem que salgar e iluminar, é que a iluminação aponta o caminho, e o sal preserva, tem poder curador. Por isso que uma igreja que não salga, serve para ser o quê? Pisada. É jogada na terra. Irmãos, eu amo avivamento. Eu conheci o avivamento. Eu sou um batistão de 5ª geração. Meu tataravô se converteu na Espanha aos 24 anos. Eu sou 5ª geração por parte de mãe, 3ª por parte de pai. Nasci num mover tradicional e conheci o avivamento, fui batizado com o Espírito, creio, sou apaixonado. Mas eu tenho entendido qual o propósito do mover profético dentro da igreja. É para empoderar a igreja, para que a igreja faça um rebuliço santo na cidade e na comunidade onde ela está inserida. Igreja que olha para o seu contexto e diz, está gostoso do jeito que está. Está bom do jeito que está, ela não entendeu nada sobre reino. Meu irmão, avivamento sem reforma não é avivamento. Você tem que pegar os dados do IBGE, e nós somos hoje quantos milhões de evangélicos?
Num país de 200, meu irmão, a gente está ali, quase estamos chegando ali com os católicos. Mas que evangélicos são esses que não mudam a realidade? Porque os mesmos dados do IBGE dizem que o divórcio continua aumentando. Para cada 10 casamentos, 5 divórcios, isso lá fora. E na igreja, isso é dado oficial, para cada 10, 4 divórcios. Estima-se 40 milhões de desviados. Vai nos presídios, lá no interior tem muitos presídios, né, que tiraram da capital e foram plantando presídio. Lá pro... Vai. Pega a lista dos nomes dos... Você só vai ter Elias, Ezequiel, Isaías, só Josias, só nome... Estima-se 40 milhões de desviados no Brasil, gente. É a turma do profético, do monte, mas que não entendeu o propósito de ser igreja. Você e eu temos que buscar um avivamento tão extraordinário, tão profundo, tão tremendo, que vai gerar reforma. Quando você estuda a história dos avivamentos, você vai ver transformações de cidades, estados, de nações. Quem está falando isso para vocês é um pastor que chegou na igreja em 2008, uma igreja de 250 pessoas, num domingo à noite, e que em 10 anos, Deus nos tem levado a mais de 8.500 pessoas. Já somos em 10 igrejas. Estou falando de 10 anos. Eu estou falando de algo que eu acredito, que eu vivo, que eu tenho experimentado, e eu quero que vocês experimentem também. Há algo acontecendo, há algo que o Espírito de Deus está fazendo com a igreja no Brasil. Existem profecias que foram liberadas sobre o Brasil de várias partes do mundo. Estive há poucos meses com a Stacy Campbell, lá de Toronto, do Canadá. Lembra daquele vídeo lá na internet? Brasil, Brasil! Lembra? Assistiram? Estive com ela lá em Brasília, 2 meses atrás. Ouvi o testemunho dela de quando Deus deu essa palavra para ela. E palavras sendo renovadas de um último grande avivamento que vai varrer as nações. E o Brasil vai ser o celeiro desse grande avivamento. E, meus irmãos, agora, palavra profética não define destino, ele aponta caminho, somos nós quem o conquistamos. Você, meu irmão, precisa entender que o seu papel é transformar uma comunidade, é transformar e impactar a história. Pergunta que eu faço em todas as igrejas onde eu vou: quem é a igreja? Errado. Sempre quando você diz nós somos a igreja, você já joga a responsabilidade para quem está do lado. Provavelmente você faz parte do time, como eu também já fiz, daquele pessoal, porque a igreja não ora, a igreja não evangeliza, a igreja não jejua, a igreja não faz isso, a igreja... Não é isso que a gente fala? É uma autocrítica, porque eu sou a igreja. Você é a igreja. Então, a partir do momento que você começar a entender, quando fizerem a pergunta, quem é a igreja? Você falar, eu sou a igreja. Primeiro, você vai parar de criticar a igreja, a não ser que você seja meio pancada a cabeça, né? Falar mal de você mesmo. A igreja não ora. Meu Deus, eu tenho orado pouco. Porque a igreja não evangeliza. Meu Deus, eu que não estou evangelizando, deveria evangelizar mais. Correto? Então você traz para você a responsabilidade. Vou perguntar de novo, quem é a igreja? Faz toda a diferença essa resposta. Não que você responder nós esteja teologicamente errado, mas o conceito vai contra toda essa transformação de impacto que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Eu estou só na introdução. Nem abri a Bíblia ainda. Estou só batendo um papo. Né? Como é uma conferência, é diferente de culto. Quando você vai dar uma palestra, o pessoal fala assim, cuidado, os primeiros 15 minutos são os mais importantes. Né? Mas eu quero crer aqui que você veio aqui para receber tudo, não só os 15 primeiros minutos, mas tudo que a gente vai conversar aqui.
Então você vai se manter bem alinhado e concentrado. Outra coisa importante para você entender antes de nos aprofundarmos nas 3 ministrações que vamos fazer. As pessoas ficam dizendo assim, tempo bom da igreja era... E vão olhando para trás. Meu irmão, o Senhor nos dá permissão para olharmos para trás apenas em uma única situação, para glorificar o que Ele fez e nos fortalecermos em avançar. Ele diz, vede com grande mão forte vos livrei, vede, meu irmão, a gente só olha para trás para glorificar a Deus, e não para murmurar e reclamar. A murmuração é a oração que você faz para o inferno. Quanto que você, de fato, ao clamar, e pedir força, e olhar, e celebrar, e glorificar, Tiago capítulo 1, versículo 2, tende por motivo de toda alegria, passados por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então você e eu nunca temos permissão para murmurar. Tem gente que olha para trás e fala, porque que na época... Meu irmão, nós estamos na melhor época de sermos igreja. Tem uma teologia, pastor Márcio, porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Papai do céu deixou para a gente o evangelho, não deixou teologia. A teologia é do homem para Deus. De Deus para o homem está aqui, ó. Então tem muita gente que é guiada por teologia e deveria ser guiado só pelo evangelho, pela palavra. Tanto que a Bíblia diz que a letra mata, o Espírito, né, edifica, vivifica. Tem uma teologia que está matando as igrejas. É uma teologia da igreja coitadinha. É uma teologia da igreja que tem que ficar no canto dela. Meu irmão, essa teologia enclausurou a igreja por anos. A igreja não se envolve com as coisas da cidade, porque política não é assunto da igreja, porque as coisas que acontecem no nosso contexto, como se nós fôssemos uns esquisitos que não fizéssemos parte da comunidade. Pois se fomos direcionados para a comunidade, para fazer a diferença, que raio de teologia é essa que nos faz ficarmos aqui quietos, calados, mudos? E aí a gente começa a ter uma igreja sem forma, uma igreja que começa a tomar, sabe, porque não há direção daqui de cima, não há direção dos líderes, e aí começa a ouvir quem? Pastor, que tem a ver isso com conferência? Tem tudo a ver com conferência profética. Uma igreja que não sabe por que ela está aqui, ela não faz a diferença. Quem é a igreja? Então, se você não sabe por que você está aqui, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é o tipo da pessoa que quando o pastor começar a ensinar umas coisas mais profundas, você é aquele que vai dar problema. Vai falar que o pastor mudou. Vai falar que, isso aí eu não estou acostumado. É que você está procurando uma igreja que te agrade. Você não está disposto a ser uma igreja que é relevante. Você quer uma igreja que te sirva e não está na igreja para servir. Ser profético é ser atual. Ser profético é ser resposta. Ser profético é não se acovardar. Ser profético não é só ter, sabe, revelação, meu irmão. Ser profético é promover transformação. Está começando, hein? Esse é o melhor momento. Nunca houveram tantas mega igrejas no mundo como agora. É o melhor momento de igreja. Nunca houveram tantas mega igrejas. Existem igrejas com milhões de membros. Na África tem. Por muitos anos foi a do Pong Yangshu. Já estive lá várias vezes, umas 5, 6 vezes. Que era a igreja que tinha 1 milhão de membros. Mas já ficou para trás. Na época já tem igreja com 5 milhões de membros. Igreja local. Meu irmão, o evangelho, Jesus está aparecendo no Egito para muçulmano. Tem gente chegando para o missionário e falou assim, um homem assim assado apareceu para mim, falou que ele mandou procurar você. Meu irmão, Jesus está aparecendo, tem um monte de muçulmanos se convertendo. Tem gente achando que o islamismo está ganhando. É porque você faz parte daquela igreja que não se envolve, daquela igreja que não procura conhecer, saber. Você faz parte da igreja que só quer receber. É a igreja ninho de passarinho. Né? É o pessoal que vem para a igreja e abre a boca.
A mamãe tem que ficar jogando a minhoquinha mastigada. Você está lá, irmão, 20 anos na igreja, gordo, obeso, nunca compartilhou, nunca bateu uma asinha, já atrofiou a asinha. Você está gordo, sentado no ninho, abrindo a boquinha para o pastorzinho Márcio vir jogar a minhoquinha aqui, mastigada para você. Toma jeito, irmão. O que você recebe aqui é para descer no vale e fazer a diferença. Você tem que entender que você foi gerado, criado para fazer diferença nessa cidade de Curitiba. Quando lá em Araçatuba Deus começou a falar comigo e o Senhor disse que seríamos uma grande igreja que iria influenciar nações, muitos da minha liderança disseram: em Araçatuba não cabe mais igreja grande, pastor. Porque já tinha uma comunidade lá, tinha uma outra lá, uma renovada ali, não cabe mais. Está amarrado essa palavra do inferno, ninguém detém a obra santa, como diz a velha canção. Aí você aqui em Curitiba, se eu quisesse igreja grande, eu ia para a igreja tal, para a igreja tal, para a igreja tal. Você não está entendendo, irmão. Há uma revelação e um propósito específico para cada igreja, e para essa há. Agora deixa eu te falar, não é de manutenção, não é de ficar aqui trancado, portinha fechada, com louvor gostoso, né, fazendo 3 tendas. É para celebrar, é para adorar, é para sair e fazer o regaço contra o inferno. Porque Jesus falou que as portas não iriam prevalecer. Contra o quê? Contra o quê? Contra o avanço da igreja. Tem gente que não entende. Porque o diabo, as portas não segura a igreja. Não segura o avanço da igreja. A igreja que não avança não está destruindo porta nenhuma. Tem igreja que não batiza. Tem igreja que não tem ninguém se convertendo. Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Está tenso o clima aqui hoje. 1 Tessalonicenses. Depois vocês põem a culpa no teu pastor. Está maravilhoso. Vamos conversar um pouquinho aqui, irmãos. Quais as marcas dessa igreja que avança? Por isso que eu quero falar com vocês sobre a importância das células. Vocês têm células aqui. O vídeo, a gente passa no próximo então, que a gente... Vamos conversar sobre a importância de um mover profético quando a gente fala de células. Quando a gente fala de células, tem gente aqui que talvez já veio de outra igreja e fala: pastor, não fala desse negócio aqui. Já falei para o pastor Márcio, que se ele começar a ficar com muita graça, com célula eu vou embora, porque eu já vim de outra igreja, porque lá ele só falava de célula, e eu já estou vacinado com esse negócio. Meu irmão, se você tem algum trauma, deixa Jesus curar. Porque nós vamos falar de algo que é bíblico. Se você me apresentar uma estratégia bíblica que seja melhor do que essa de pastorear e de cuidar das pessoas, eu calo a boca e vou ouvir o que você tem para dizer. Se for melhor, eu faço transição lá de novo. Nós somos uma igreja em célula, porque entendemos que essa é a maneira de fazermos a diferença na comunidade, de influenciarmos a nossa comunidade. Certa vez eu fiz uma pergunta lá para a igreja assim: quantos aqui têm o dom de ensinar, que entende que recebeu do Espírito Santo? Minha irmã, metade da igreja batista, na época a gente estava bem no comecinho, batista gosta de estudar e tal, mais da metade. Legal. Falei, então o Espírito Santo é confuso demais. Aí todo mundo já olhou, o pastor falando que o Espírito Santo é confuso. Falei, é ele quem nos capacita com o dom, a unção do mestre, para ensinar a igreja. Só eu prego, só tinha eu de pastor na época. Foi lá em 2008 que eu falei isso. Só eu prego, e aqui na igreja tem mais uns 80 que também fala que tem o dom, mas vocês não têm oportunidade aqui. Por que ele deu a unção? Por que ele deu o dom? Pergunta, o Espírito Santo é confuso? Você tem que entender que existe sobre a igreja um derramar. Efésios 4 fala de uma unção, aliás, de um conjunto
de unções que são derramadas sobre a igreja: a apostólica, a pastoral, a do mestre, profeta e do evangelista. E tem, o pessoal fala, mas essa aqui é o que a gente enxerga lá. Nenhuma é melhor que a outra. Todas elas são liberadas e derramadas sobre a igreja. Quem é a igreja? Ok. Então essa unção não é derramada só sobre os pastores. É sobre a igreja. E o que tem que unir esses dons, ou melhor, estas unções, é uma cultura de honra. E sobre isso a gente fala um pouco mais amanhã. A unção é liberada sobre a igreja. Sobre a igreja você precisa entender que há um propósito profético para a unção que Ele derramou sobre a tua vida. E não é só para falar em mistério quando você está dentro da igreja, irmão. Não é só para trazer revelação quando você está aqui no corpo, no meio da celebração. Aliás, quando você está aqui falando em mistério, Paulo fala, fique esperto. Porque de repente entra alguém que é visitante, vai achar estranho, porque nunca ouviu. Agora, a unção que ele derrama sobre o corpo não é para fazer diferença na celebração, é quando o corpo está lá, sendo sal e luz. Para aquela ovelhinha minha mal acabada, que há uns 5 anos atrás, ele ficou firme, entendeu, e o jogo virou. Mas aquela ovelha, ele fala, pastor, eu vou embora. Se você for embora, arranca a cinta e dou nas tuas pernas, era um jovem. Aí ele começou a orar, aí Deus fez a obra lá, né, no serviço dele, repreendeu o mal, e aí o povo começou a buscar ele, inclusive durante o trabalho, nas horas, para ele orar, porque começou a acontecer coisas ali extraordinárias. Tinha dor de cabeça, ele orava, a dor passava do povo. O povo fazia fila depois. O que aconteceu? Ele entendeu o propósito de ser igreja. Essa unção é derramada sobre vocês para que vocês façam a diferença. Eu não conheço estratégia melhor do que os grupos pequenos. O Jetro chega para o Moisés e fala, você vai morrer e vai matar o povo, porque tudo convergia nele. Ele levanta grupos que cuidam de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000. Meu irmão, é estratégia celular. É profético. É propósito de Deus. Traz saúde para a igreja. Você para de ser represa e se torna rio. Porque represa que não libera a água, meu irmão, ou evapora, ou a água apodrece. Mas o rio por onde vai leva vida. Está entendendo, igreja? Essa unção se manifesta de uma forma tão prática, tão linda. Os nossos maiores milagres, os milagres mais extraordinários, porque tudo é milagre, amém ou não amém? Desde uma dor de cabeça até um tumor que desaparece, mas a gente fica assim, maravilhado. Para Deus é toda a mesma coisa. Mas para nós, os milagres lá em Araçatuba mais extraordinários aconteceram nas células. Nas células, irmãos. Coisa de visitante chegar na célula com um tumor desse tamanho, o pessoal põe a mão, põe o óleo, desapareceu. Nas células. Por quê? Porque eu tenho ensinado há anos o povo que essa unção é liberada sobre a igreja. Quem é a igreja? E isso é profético. Se você quer ser uma comunidade, uma igreja que vai impactar, meu irmão, quantas igrejas estão em prática quando o culto de domingo à noite termina? Quantas famílias? Por que é que você não quer participar? Por que é que você não quer? Será que talvez seja pelo fato de não entender o propósito profético dela existir? Porque a unção foi liberada. Essa igreja tem unção. A unção é liberada. Agora eu vou te falar uma coisa. Deixa eu dar só mais uma cajadada, depois eu vou começar a pegar leve. Tá bom? Isso é estratégico. A gente começa forte, dá uma aliviada para terminar com aquele gostinho, né? Depois vocês estão tudo rindo, nem perceberam que apanharam.
Jesus, ele conta uma parábola, ele distribui alguns talentos, ele dá um para um, dois para o outro. Lembra da história? O que a igreja não presta atenção é que depois, na parábola que ele conta, o Senhor volta para fazer prestação de contas. O que devolveu o talento sem multiplicar, meu irmão, não ficou bem para ele. Ele tomou, foi lambada. Ele tomou, foi lambada. O que isso fala? O que isso comunica para nós? Quando você recebe um presente de uma pessoa importante, tá? Pense em alguém importante para você. Está pensando? Pensou no seu cônjuge? Diga amém. É agora que você... Amém. Isso. Aí o teu maridão foi lá e vendeu a moto dos sonhos dele para te dar um anel de diamante, você era assim, teu sonho de adolescente. Ele vendeu a moto dele para te dar o anel. Se você não usar o anel, você vai ter coragem de deixar esse anel assim, lá na pia do banheiro, largado. Ai, não gostei, achei grande demais a pedra. Aí você deixa lá em cima da pia. O que vai acontecer, irmão? A gente não faz isso com os dons que o Senhor derrama sobre a igreja? O dom que Ele deu para você, de liderar, de ensinar, de cuidar, de interceder, de curar, de pastorear. Um dia a prestação de contas vem. O que você vai fazer? Estou te devolvendo aqui que eu enterrei. Ele vai falar, você é um servo mau. Você vai tomar lambada. E aquele que ele tira de você, ele dá para aquele que tem 10. Aí o pessoal reclamou, Jesus conta na parábola. Mas ele já tem 10, falou, e vou dar mais, porque ele está sendo relevante, ele está cumprindo o propósito. Então, para quem mais está fazendo, eu vou dar mais ainda. Quem está entendendo, irmão? Você consegue compreender o que vai acontecer com sua igreja a partir dessa conferência? Isso não é da unção, diga eu já tenho a unção. A questão é a atitude que você vai ter diante da palavra profética. Diante do mover profético. O mover profético que produz avivamento, ele produz reformas. E nós estamos em época de reforma. É hora do povo de Deus se posicionar. Você sabia? Não, acho que eu já, na próxima, deixa eu começar a pregar, senão vocês vão me chamar de herege. Você falou e não pregou. Capítulo 1 de Tessalonicenses. Quais as características de uma igreja ali que ela é relevante e transforma? Quais as características de uma igreja profética? Bem, o apóstolo Paulo no versículo 4 diz o seguinte, fique com a Bíblia aberta, eu vou conversando com vocês. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Olha ali o versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar do muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Diga, propagou-se. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Como é que uma igreja se torna conhecida se ela não é relevante? Como é que a fama dessa igreja se espalha por nações, cidades, se ela não é relevante? Como é que uma igreja é conhecida se ela só está trancada, ela fecha a porta e ela louva, adora, e tem cura, tem isso, mas é só para o corpo. É porque é uma igreja que se movia nos lares. É uma igreja que salgava por onde andava. O Paulo, ele está empolgado, ele está dizendo, uau, que igreja! Eu estou aqui para elogiar vocês. Primeiro, o mover. Ele começa a dizer, vocês receberam a palavra
Ó o mover, no poder do Espírito Santo. Mas havia o que? Junto com o poder do Espírito Santo. O texto fala, plena convicção. O mover profético tem propósito. Isso é maturidade cristã. Os dois extremos, igreja, é perigoso. Eu vivi o extremo da tradição, da secura. Lá naquele extremo falava que quem falava em línguas era demônio. Eu vivi, eu participava. E tem o outro extremo, irmão, que só quer o mover por causa do mover. Porque aqui, né, pá, a hora que ele entra no carro, ele já chama, já xinga a esposa, já vira um inferno. Eu já vi os dois. Os dois extremos não prestam. Eu preciso do mover, eu preciso dos propósitos, eu preciso do poder, mas eu tenho que ter convicção, porque através dessa convicção, meu irmão, a fama corre. Qual é a característica dessa igreja profética? Ela é obediente. Ela recebe a palavra com alegria. Ela recebe as instruções e obedece. Eu sei que isso nunca aconteceu aqui. Mas aí o pastor vem e fala, Deus tem falado comigo sobre uma visão para a igreja. Aí você fala, se é desse jeito eu estou fora, vou embora. Não, porque vamos trabalhar em célula, vamos capacitar pessoas, vamos treinar líderes, vamos multiplicar, vamos, sabe? Não. Quero saber disso não. Quer dizer, eu gosto do pastor, mamãe passarinho. Eu ter que dar comida, não, isso aí não, aí não estou afim. Não, mas espera aí, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Então, a unção é derramada sobre a igreja, não só sobre o pastor. Lembrem-se, o que acontece com Moisés quando os líderes são levantados? A Bíblia fala que Deus tira da unção e do espírito que estava sobre ele e coloca em Josué, e coloca e distribui. É do espírito que está nele, para quê? Para a coisa acontecer. Sim ou não? Ser igreja relevante, é para isso que estamos aqui na terra. É por isso que estamos aqui. Não, a gente tem célula de comunhão. Que célula de comunhão, irmão? Célula de comunhão, lá tem propósito. Comunhão você tem na churrascaria. Comunhão você tem domingo à noite. Comunhão você faz um churrasco no final de semana e vai ter comunhão, irmão. O propósito das células é outro, é pastoreio. É pastoreio. É trazer as revelações proféticas. É lugar de cura. É lugar de manifestação do poder de Deus. É lugar onde os vizinhos vão saber que tem gente que está chegando doente, saindo curada. E eles, eu posso ir. Pode, não deve, venha. A fama corre. A fama começa a correr. Meu irmão, ninguém detém. Ninguém detém. Olha só. Capítulo 2. Quais as características de uma igreja profética relevante? O versículo 1 e 2, olha lá. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus por meio a muita
em meio a muita luta. A segunda característica dessa igreja é que ela não desiste. A marca de uma igreja relevante, profética, ela sabe que vai ter luta. Ela sabe que vai ter problema. Ela sabe que vai sofrer reveses. Não é fácil. Cuidar de gente não é fácil. Se alguém chegar aqui e te apresentar uma visão de uma igreja relevante, que avança, que transforma, meu irmão, e falar que é tudo às mil maravilhas, sai fora. É mentira, não existe. Porque gente dá trabalho. Mas vale a pena. Eu já apanhei, já levei facada e continuo apanhando, levando facada. Falam mal de mim. Eu sei que isso não acontece aqui, mas lá... Sempre, meu irmão, tem alguém que não está contente, é alguém que não, porque o pastor não me deu atenção, que papapá, e que não sei o quê, porque ele me viu na rua e não me cumprimentou, como é que eu vou conhecer todo mundo? Vocês têm que, vamos fazer um bate-papo aqui, gente. Eu estou escolhendo essa sessão da tarde, porque eu presumi, até falei para o Márcio, que acho que teria mais líderes aqui hoje à tarde. Então, vamos trocar ideia. Vamos bater um papo franco aqui. Você acha que o teu pastor tem condições? Hoje, domingo à noite, vocês têm quantas pessoas aqui? 500 pessoas. Você acha que o teu pastor dá conta de cuidar de 500 pessoas? Eu não dou conta de cuidar de 50. Você vai dar conta de cuidar de 500? Você vai matar o teu pastor. Vai matar a família dele. Aí o pastor cai de cama, vai parar num hospital, pressão vai a 200. Aí não sabe por quê. Aí é capaz de ter uns mal acabados na igreja e falar, que esse pastor é fraco mesmo, não tem unção, ele não ora, não jejua, que se ele jejuasse mesmo. Esse dia uma senhorinha chegou para o Luiz Hermínio e falou assim, pastor, antigamente o senhor tinha uma unção violenta, hein? Eu tinha? Eu falei, você tinha. Que antes... Você chegava a fazer só, caía todo mundo. Agora faz tempo, nunca mais ninguém caiu. Tem gente na igreja que não tem noção, que não sabe, não consegue interpretar as coisas, não sabe o que é maturidade. Não é? Vai ter gente na igreja que vai ver o teu pastor doente e vai falar. Só que lá, meu irmão, o que vê todas as coisas, o justo juiz, ele sabe. E aí vem a cobrança depois, porque ele é um pai, e um pai que disciplina o filho que ama. Vai ter prestação de contas depois. Por que não se dispõe agora? Às vezes Deus tem que mandar um pastor bocudo, lá do interior, que você nunca viu, para te falar umas verdades. E não é sermão encomendado, não. Porque é o que eu estou falando no Brasil e fora do Brasil. Eu rodo o Brasil pregando, irmão. Eu sou pastor de igreja local. Deus me deu uma palavra muito apostólica. E o apóstolo tem uma palavra muito de alinhamento. Porque assim eu não estou preocupado se eu vou voltar aqui. Eu tenho a minha igreja para cuidar. Eu estou mais interessado em ver essa igreja rompendo, explodindo, meu irmão, conquistando o bairro, a cidade. É isso que eu quero. Então se o que eu estou falando, você está achando ruim e vai ficar magoadinho, o problema é seu. Com todo carinho, mas não estou nem aí, ó. Eu quero mais é que você se arrependa mesmo e comece a mudar de postura, de atitude. E o que eu estou falando aqui, eu falo na minha igreja constantemente. Só pegar os meus sermões e ver lá que eu não alinho, não. Uma igreja precisa estar alinhada com os propósitos do Senhor. Ela não desiste. Meu irmão, eu tomei tanta pancada. Esse pastorzão já ouviu meu testemunho do que aconteceu em 2008. Eu pensei em desistir. Coisas extraordinárias aconteceram que me fez permanecer, mas eu quase fui embora. Quase fui embora. Mas uma igreja relevante, ela não pode desistir, porque quem desiste não vence. E quem já venceu nunca desistiu, por isso que venceu. Então você tem que assumir o seu papel. Agora, se o teu pastor é o líder que Deus colocou sobre a igreja, ele não vai dar a visão da igreja para você. Ô, lindão, não vai. Não é porque aqui quem manda é a diretoria da igreja. Aqui quem manda é a diretoria, rapaz. Quem manda é o Espírito Santo aí. A igreja tem um cabeça. Quem que é o cabeça da igreja? Cristo. Olha, por acaso Jesus fez mula sem cabeça, irmão? Ele fez um corpo do qual ele é o cabeça. Quem manda é ele.
Por isso que ele derramou do Espírito dele para empoderar, capacitar, possuir o pastor, porque é para o pastor que ele vai dar a visão que ele quer para esse corpo. Mas vamos falar mais sobre isso amanhã também. Está na hora da igreja começar a entender e cooperar. E o pastorzão cobrar e distribuir, falar, é assim. Porque o texto está dizendo que ele teve o quê, irmãos? Coragem. Coragem. Paulo está dizendo, foi no meio de muita luta, mas eu tive coragem. O Espírito Santo não é um espírito de covardia. Porque o medo é um demônio, vocês sabem disso, né? Estamos juntos aqui, eu não quero fazer coisa que você não ensina. O medo é um demônio. Então a gente repreende o medo. Tá? O Espírito Santo é um espírito de coragem. Ah, porque eu tenho medo de passar para a igreja. Ah, eu tenho medo do pastor mudar para a visão assim. Que medo, irmão. Vamos para cima. Lá em 2008, quando eu falava, vamos ganhar essa cidade, vamos sei o quê. Aí tinha uns irmãos, uns que mandavam na igreja, tinha um dízimo gordo, falavam assim, pastor, essa igreja aqui é uma igreja familiar, pastor. Porque se continuar, vai começar a entrar traficante, vai começar a entrar prostituta. E tem as igrejas que já gostam de fazer isso. A nossa igreja é uma igreja familiar. Tem, irmão. Isso aí ninguém me contou, eu ouvi. Isso aconteceu na minha igreja em 2008. Então o que eu estou falando para vocês é algo que eu passei, que eu vivi. Não é lenda urbana, não é lenda eclesiástica, eu vivi isso. Se o Senhor fez o que fez na minha igreja, imagina o que vai fazer nessa, que já está na pegada, já está a milhão. É só alinhar os propósitos, que são proféticos. Uma igreja profética, ela influencia. Uma igreja profética, ela dita o ritmo e não anda segundo o ritmo do que a cidade está dando. Vocês são chamados para serem influenciadores. Diga amém aí, irmão. Tenho profetizado sobre os meus jovens. De tanto eu falar, já tem jovem que já entrou na faculdade de moda. Falou assim, ó, cadê jovem fazendo faculdade de moda aqui? Eu quero que vocês comecem a ditar o ritmo da moda. Eu vou orar para o Senhor te levantar para uma marca assim, ó. Primeiro que você vai ditar moda que presta. Segundo, vai ganhar muito dinheiro que é para patrocinar o reino de Deus. Meu irmão, já tem moçada fazendo já. Quero fazer parte de uma geração que influencia, profética, que cumpre os propósitos. Diga amém até aqui. Vamos então para a terceira característica dessa igreja profética que cumpre os propósitos, que é relevante. A primeira, quem lembra? Obediente, recebe a palavra com poder. Amém ou não? Cumpre os propósitos, ela é obediente. Ela ouve e obedece, ela influencia, a fama dela corre. Segundo lugar, não desiste, porque tem unção de coragem que o Espírito derrama. Ela avança, mesmo em meio a muita luta. Vai ter luta, vai ter problema. Dá. Cuidar de gente, meu irmão, não é fácil não. Pensa no povo que você cuida, troca fralda, dá chupeta e tal, mamadeira. E daqui a pouco, mas vale a pena, irmão. Você não faz por causa das pessoas, você faz por causa do Senhor. Eu desisti, pastor, do Senhor de célula. Eu desisti por quê? Porque é difícil. Meu irmão, ninguém falou que é fácil, isso a gente já falou. Agora presta atenção. Será que eu falo para vocês? Deixa eu dar o terceiro, qualquer coisa eu volto nesse aí. Não pode ser assim tão chocante logo de cara. Versículo 7, olha isso daqui, que bacana. Vamos começar a aliviar um pouquinho, olha aí. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo
assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Sabe, irmãos, o que motiva você fazer a obra, o que motiva você abrir sua casa para receber uma célula, o que motiva você a assumir uma liderança, uma vice-liderança de uma célula, não para comunhão, mas para treinar, pastorear e multiplicar, não é o amor pelas pessoas, gente. Pelo amor, não é o amor. Ai, que eu sou apaixonado pelas pessoas. Essas pessoas são os evangelistas, são os que se destacam, porque eles recebem uma unção dobrada para isso. O evangelista é assim, ele é apaixonado por gente, não é? O pastor, o que tem a unção pastoral, também, ele é apaixonado por gente. Mas o que faz você obedecer é o amor a Deus, não pelas pessoas. Aqui o apóstolo, ele diz, eu os amei como uma mãe. A consequência desse texto, ela ecoa a base que eu vejo Jesus conversando com Pedro. Jesus, para restaurar Pedro, que o havia negado 3 vezes, Jesus aparece lá na praia. Lembra disso? Eles estão pescando, voltaram para a vida de tal. Jesus, ele aparece lá na praia, tem um churrasco ali. Pegaram alguma coisa? Pegamos nada, hein? Joga para o lado direito. Aí Jesus está querendo ativar a memória deles, né? Eles jogam, começa a rasgar aí, tanto peixe. Rapaz, a gente já viu essa cena antes. É Jesus. Voltaram para a praia, tinha lá peixe na brasa, pão, água. Vamos comer, gente. Eu fiz um churrasquinho para vocês aí. Jesus é demais. Se sou eu, meu irmão, já está dando lambada. Seus cambadas, já falei, vocês não falaram que ia largar as redes. Mas Jesus não, Jesus é diferente. Ele é lindão, né? Ele vai lá, tem churrasco. Aí Jesus, pega uns aí que vocês pescaram. Ó, vocês pescaram, ele que mandou jogar a rede. Você acha? Jesus valorizando, ele é demais. Aí ele vai lá, e o pessoal fala assim, eles ficaram tão constrangidos, assim, que nem todo mundo sabia que era Jesus, mas ninguém perguntou, é o Senhor. Mas sabe aquele negócio, meu irmão, aquele sentimento, meu Deus, é Jesus, olha o cara. E aí, churrasquinho, daqui a pouco, o Pedrão está meio de lado, né? Tipo, aí Jesus ele toma a frente, ô Pedrão, vamos conversar, chega mais. E eles começam a andar na praia, e aí, como é que está a sogra? Não, depois que o senhor orou, olha, ficou 100%, nunca mais ficou doente, né? Aí Jesus vai falar assim, Pedro, você me ama? Ô senhor, você está ligado, poxa vida, né? Boa, te amo. Ó, cuida do meu da galera aí, das minhas ovelhas. Meu irmão, Jesus pergunta 3 vezes. Na 3ª vez, o Pedrão se toca, né? Ele fica triste, ele sabe do que está se tratando. Ele fala assim, o Senhor sabe de todas as coisas. Que Jesus fala, você me ama mais do que todos eles. E Jesus está dizendo, eu sei que você me negou, não é porque você não me ama. Eu quero restaurar aqui, Pedro, teu ministério. Mas você não vai fazer a obra porque você ama as pessoas, nem as ovelhas. Você só vai permanecer se você ficar firmado no que você acabou de declarar para mim. Se você me amar de todo o teu coração, você vai conseguir cuidar das pessoas. Aqui o Paulo, ele está dizendo que esse amor a Deus é um amor de entrega. O teu amor a Deus é um amor diferenciado, é um amor que faz você se entregar. Ele diz assim, como uma mãe. O apóstolo Paulo, agora no texto aqui, ele está dizendo, o amor é como o amor de mãe. Esse amor não é seu, é o seu amor a Deus. E o amor que você tem pelo Senhor é um amor de total entrega. Então, se o teu amor a Deus, ele é sincero, meu irmão, que negócio é esse de que não vou pastorear, não vou cuidar, não vou orar, não vou liderar uma célula, não vou treinar um líder, não vou multiplicar? Que palhaçada é essa, irmão? Que amor a Deus é esse que não existe entrega? O amor a Deus exerce cuidado pelas ovelhas. Faz sentido ou você acha que eu estou forçando a barra aqui? Faz sentido? Faz?
Irmão, eu vejo, por exemplo, quando ele fala amor de mãe, eu acho tão lindo esse exemplo do Paulo. E eu, como pai, posso falar. Eu vejo, lá em casa é assim, Márcio. Lá em casa, eu falo, gente, há um tempo atrás, eu cheguei para o almoço, e aí a Ana tinha feito almoço, tal. Cheguei com as meninas, eu tinha pegado elas na escola, tal. Chegamos em casa, vamos almoçar, a mesa estava arrumadinha. Ele falou, vamos almoçar, vamos, tal. Aí a Ana falou assim, só tinha 3 pratos. Eu falei, está faltando? Não, é que eu não vou almoçar. A Ana falou, minha esposa. Amor, mas por que não estou com fome. Eu falei, mano, está com fome? Não estou. Amor, mas não estou bem. Ela sentou à mesa. Tinha uma sobrecoxa desossada, assada. Pensa num... Oh, aleluias. Aquela, né? Aí a gente... Já peguei a maior, pus no meu prato. Sou o pai, ué. Estou lá. Comendo, conversando e tal. Amor, tem certeza? Não, estou bem, tomando suco. Falei, vai ver, está jejuando, né? E aí terminou, os meninos começaram a limpar a mesa. Eu fui ali, a hora que eu volto, ela está com um pote de granola. Você fez granola? Você falou que não estava com fome. Ai, amor, mas por que você não almoçou então? Amor, você acredita? Eu tirei do congelador a sobrecoxa, eu tinha certeza que tinha 4. Quando descongelou, tinha 3. Você não está falando isso para mim? A gente mora a 1 quarteirão do shopping. 1 quarteirão. Falei, amor, você não... Não, amor, mas imagina, não, mas... Ai, vocês ali como amor. Só mãe faz isso, cara. Ah, pai faz. Pai não faz, não. Pai corta os 3, joga cebola, mistura e cada um pega um pouco. É o que eu faria. Mas o Paulo está dizendo, o meu amor é um amor de mãe, é um amor de doação, porque é o amor que eu tenho pelo Senhor, e o amor que Ele tem por mim é de entrega total. Como é que eu posso dizer que amo a Deus e retenho algo? Não dá, eu me dou, eu me entrego, é amor de mãe. O amor de mãe faz você, meu irmão, abrir mão da vergonha, da timidez, do descanso, sábado à tarde, irmão. Estava chovendo. Falei, poxa vida, logo hoje fez um solzinho. Dava para andar, dar uma pedalada hoje à tarde. E dava para ir na academia hoje. E o salão, irmã? Dava para ir no salão hoje, fazer as unhas, né, tirar as cutículas. Você está onde? Sentado aqui, ouvindo um pastor que você não conhece, tomando cajadada. O que é isso? Amor a Deus, que faz você entregar teu tempo de descanso. Você já está fazendo. Amplie o negócio, seja um líder de célula, é profético. É isso que transforma. Vocês já estão no limite. Essa igreja já está no limite. Eu conheço pouco da realidade de vocês aqui, mas eu conheço de igreja, nasci em igreja, na prática, sou pós-doutor em igreja, irmão. Estou ligado no mistério. Sem falar que eu tenho do Espírito Santo discernimento, dom de revelação. Deixa eu te falar. Não tem crescimento consistente onde você coloca tudo na figura de uma pessoa. Não tem, pastor Márcio. Quer cumprir o propósito profético da igreja? Empodere a igreja. Quem é a igreja? Você é empoderado para transformar as realidades de onde você está. Fica olhando a irmãzinha ali. A irmã, senhora mesmo de óculos. Fica olhando para essa irmã. Já pensou ela numa célula? A irmã tem uma cara que é daquela do mistério, da oração, do joelho, aquela do ministério da rota lá no chão. Já pensou? Ah, mas eu não sou pregador, mas você recebendo 10 pessoas na sua casa,
Você compartilha ali, depois no final orando, milagre acontecendo, tumor desaparecendo, gente sendo... Aí a tua vice-líder olha e você diz para ela assim, essa unção, Deus liberou do céu sobre a nossa igreja, nosso pastor, veio sobre a minha vida e é sobre a sua. Você também, logo nós vamos multiplicar e na sua casa vai acontecer assim também. Meu irmão, é algo natural, é da igreja. Sabe, igreja que não quer crescer, é um negócio, meu irmão, que está tão fora do veio profético dela, porque, imagine, quem aqui já é pai e mãe? Bastante, todo mundo aqui. Aí, você chega lá, bebezinho, vai lá no pediatra, vai lá, primeira visita, né? Um mês, vamos supor, né? Vai lá um mês, ou na segunda visita. Aí o que o médico faz? Arranca a roupa do neném aqui nesse frio de Curitiba, deixa ele peladinho, pendura. Não é assim? Ele pendura na mão, o médico quer se aparecer nessa hora. Ó, mãe, ó como é que ele pendura no dedo assim, e faz aquele negócio. E aí aperta a barriga, passa a fitinha aqui, aí o neném chora, ele estica e tal, e mede, não é? Por que você deixa, pai? Porque você está doido, porque aí o doutor, ele pega um cartão, tem um cartão lá, que é o cartão da vacinação, né ou não é? Né? Aí abre, clec. Aí tem duas linhas, uma embaixo e uma em cima, é ou não é? Cheio de pontinho. E aí o doutor pega hoje deve ter aplicativo já, né? Na minha época ele tinha uma régua, um lápis. Aí ele pegava, 9 fora, tira 1, mais 2. A gente faz uns rabiscos, aí ele pega a régua, o lápis, aí ele endireita assim, ó. Lá, põe lá no... Aí ele faz um risco. Aí o risco aí ele fala, teu nenê cresceu. Aí você, nenê cresceu. Aí ele fala assim, aí o doutor fala assim, ele vai ser alto, hein? Aí você fica, ele vai ser alto. Os dois pais é tampinha, aí acredita no médico. Acredita, né, meu irmão? Não é impressionante? 2 pais com 1,60 m, o doutor falou que ele vai ter 1,80 m. Vai. O tataravô, devia ser parente do Michael Jordan. Mas você está doido para ouvir do doutor que o teu nenê está? Meu irmão, se o doutor fala assim, rapaz, parabéns, ele está igualzinho mês passado. Não desenvolveu nada, está do mesmo tamanho. Você entra em desespero, irmão. Doutor, o que eu dou? Que vacina? Que injeção? Meu pai falava de biotônico Fontoura. O que eu me dá uma luz, doutor? Que meu filho tem que... Está no seu DNA, meu irmão. Deus colocou o crescimento dentro de você. Por que na igreja você está acreditando na mentira do inferno que só 3 tendas tá bom, vão ficar no mover? Quem te enganou? Quem te falou tamanha bobagem? Nós fomos planejados para avançar. As portas não prevalecem contra o avanço. A igreja que não avança não é a que está. Show de bola ou não? Amém ou não amém? Para a gente... Até 6h30 eu vou usar tudo. Então, versículo 11, olha lá. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Meu irmão, a igreja, ela recebe, ela obedece a palavra, ela não desiste, ela é corajosa, ela ama, ela se entrega, mas ela cuida. E aqui o Paulo faz a comparação como um pai. A igreja precisa resgatar o ministério do cuidado. Uma outra falácia, um outro mito que caiu dentro da igreja e ficou, é que você não tem nada a ver com a minha vida, né? Quando você começa a querer falar alguma coisa, tal, para falar, ô irmão, fala assim, sabe por que a tartaruga vive 500 anos? Por quê? Porque ela só cuida da vida dela.
Né? A gente já tem as respostas já, né, na ponta da língua para falar, tipo, sai de perto, vai procurar a tua turma. Você também não entendeu qual o mover profético da igreja. O mover profético da igreja inclui exortação, inclui cuidado. Sem exortação, cuidado, a igreja não cresce. Igreja onde todo mundo só é paparicadinho, todo mundo é, ai, você é lindinho. Ah, pastor, ele está muito alto, a gente abaixa. Pastor, está muito baixo, a gente aumenta. Ah, pastor, tudo faz, meu irmão, essa igreja tá também com prazo de validade. A gente não está aqui para agradar você não, irmão. A igreja não existe para agradar a igreja existe para agradar o Senhor dela. E para cumprir os propósitos proféticos que o Senhor declarou a ela, que é de influenciar e restaurar o mundo. Irmão, olha para mim. Qual que é um dos erros dessa teologia falida? É que o mundo jaz no maligno. Já ouviu isso? Está na Bíblia, por isso que você já ouviu. Mas talvez o que você tenha ouvido foi do jeito errado, dizendo, o mundo jaz no maligno, eu sou a igreja, eu não me envolvo com o mundo, eu sou a igreja. Peraí, mas, ei, que aplicação, que exegese esdrúxula é essa? Porque Jesus falou, Pai, eu os envio como o Senhor me enviou. Eles estão sendo lançados como ovelhas para o matadouro. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eu sou de uma época de igreja, quando chegava o carnaval, lindão, o povo falava assim, vão tirar os jovens da cidade para não se contaminar com o carnaval. É também dessa época aí? É também, irmã? Aí fazia o quê? Durante o carnaval? Retiro espiritual. E no retiro espiritual, meu irmão, foi lá que eu dei meus primeiros beijos escondidos de madrugada. Tampa o ouvido dos adolescentes, eu vou falar a verdade. Quer dizer, vamos tirar os jovens da cidade. Que tinha a Globeleza lá, né? Então vai ver a Globo. Até que eu entendi, irmão. Pode parar com essa palhaçada. Peguei meu pastor de jovens, aí já fiz há anos. Está proibido acampamento de carnaval. Quer fazer acampamento? É benção, irmão. Pode fazer, vamos fazer retiros, acampamento. A gente faz, os adolescentes fazem durante o ano. Escolhe qualquer data. Carnaval! É a data que a cidade mais precisa da igreja. Quantos adolescentes vão perder a virgindade? Quantas meninas vão engravidar? Quantos vão tomar o primeiro copo de cerveja? Quem pela primeira vez vai ficar alcoolizado? Quem vai dar uma cheirada na carreira de cocaína pela primeira? Quantos numa primeira vez vai acontecer ali, naqueles 4 dias? E onde está a igreja? Retiro espiritual para não se contaminar. Que base teológica é essa? Carnaval. Os nossos jovens, eles montam guarda. Começa quinta-noite, termina terça-feira. Torre de oração. É para parar já? Não. 24 horas. Torre, intercessão, clamor, jejum, não para. Impactos evangelísticos. Montamos grupos que vão para... A gente começa a declarar o final do carnaval. E graças a Deus, tinha carnaval de rua Araçatuba. Jejuamos, oramos, declaramos. Acabou o carnaval de rua em Araçatuba. Pessoal em porta de boate para poder levar para casa. Dava engolve, dava água. Meu irmão, um monte de gente se converteu nessa época. Foi liberto. Cadê a igreja? Cadê a igreja que está fazendo as loucuras ali, obedecendo a voz do Espírito, irmão? Esses dias, isso aí tem uns 2 anos, isso aconteceu. Eu estava em viagem, eu estava pregando, acho que em Tocantins. Estava já chegando no hotel, era de tipo meia-noite, sábado, meia-noite. Pastor, era o meu pastor de jovem. Fala, Lucas. Pastor, a gente vê aqui na porta da boate, aqui, que é a boate gay lá em Araçatuba. A gente foi lá evangelizar lá na boate gay. Então lá, pastor, o jovem falou que sentiu do Espírito que é para entrar. O senhor autoriza?
Ah, vocês já estão aí, entra logo, né? Então vai, já. Aí, meu irmão, lá vai eu, dobrei o joelho, falei, Senhor, tem misericórdia, essas crianças. Mas tudo jovem já, 20 e poucos anos, 22, 18. E o pastor estava junto. Aí o Lucas me contando depois. Aí entraram, foram lá no meio da pista. Estão lá, tinha uns 3, uns 4, sei lá. Falou, rapaz, e aí? Ah, sei lá, Deus mandou que era para entrar. Estamos aqui. Eu vou lá vou pegar o microfone do DJ e falar que Jesus ama essa turma aí. Falei, então bora, então vamos. Aí, rapaz, nisso, eles estavam indo para pegar o microfone do DJ. Já pensou? Boate gay, né? Imagina as músicas tocando lá. Aí eles estão ali, percebe, né? Aí um chegou, ué, quem são vocês? A gente é lá da igreja. O que vocês vão fazer aqui dentro? Ah, Jesus mandou a gente entrar para falar que Ele ama vocês. Aí o cara já começou a chorar. Falou, o que foi, filho? Ah, eu precisava ouvir isso. Começaram a falar do amor do Senhor. Você não quer sair? Meu irmão, aí saíram, evangelizaram, entregou a vida a Jesus, se batizou, se tornou líder de célula. As coisas doidas que estão acontecendo. Porque é uma igreja que ela se entrega, ela ama, mas ela também, ela exerce o cuidado com o que Deus manda fazer. Ela obedece, ela é ativa. Tem exortação. É amor de mãe, mas é cuidado de pai. Por isso, meu irmão, que esse negócio de 2 pais não funciona, 2 mães não funciona, não é propósito de Deus. Amém, pastor? É um pai e uma mãe. É o amor de mãe e amor de pai. O apóstolo Paulo deixa tão claro, tão bonito aqui. Para a gente terminar essa primeira parte, para concluir, olha que lindo, versículo 18. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus em nossa vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória, a nossa alegria. Uma igreja profética, relevante, ela bate de frente com um cão, irmão. Se você é igreja, e durante a sua jornada você não tem uns embates com o diabo, cuidado, talvez é porque vocês estejam na mesma direção. Porque a igreja que está na direção profética que Deus mandou, vai bater de frente com o cão. O apóstolo pregou no poder, manifestação do Espírito, a igreja corresponde, ele não desiste, tem tribulação, né, irmão? É impressionante que ele faz uma distinção. A luta que ele teve não foi nenhum diabo da primeira vez. Foi luta do próprio pessoal lá. Ele falou, tem amor, tem exortação, tem cuidado, e pode esperar que o capeta se levanta. Mas aí, irmão, a gente tem a promessa, né? Ele se levanta para... Qual que é o lugar dele? Qual que é o lugar do cão? Aqui, ó. Debaixo dos nossos pés. Uma igreja profética, ela conhece o lugar dela, a posição dela. Nós não somos coadjuvantes da história, somos protagonistas. A igreja precisa restaurar o seu papel de protagonista na história. Eu vou encerrar dizendo isso. Quando eu disse que o mundo jaz no maligno e tem muita gente que se perde nessa questão, dizendo, não me envolvo com as coisas do mundo, etc. e tal. Porque a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado. Esse é o primeiro Adão, correto? As pessoas precisam entender por que Deus criou o mundo.
Tem essa teologia ruim, Márcio, estão dizendo que, assim, que o mundo é do diabo. Quando que Deus deu o mundo para o diabo, que eu não estou sabendo, irmão? O pecado entrou e deu a base para ele. Ok, concordo. Mas Romanos diz que Deus enviou o segundo Adão e restaurou todas as coisas. A vinda de Jesus não foi apenas para te dar vida eterna e salvação. Ele restaura o mundo caído, porque o mundo nunca foi para o diabo. Deus criou o mundo para você e para mim. Ele disse, fiz tudo isso daqui para você. Toma, governa, multiplica. Vai que é tua, Tafarel. E aí a igreja fala, é do diabo. Mas eu restaurei. Aí a igreja fala, é do diabo, jaz do diabo. Mas está do diabo porque você não tomou. Está na hora de você tomar. Eu já dei, eu já restaurei. Tome posse, se aproprie. Mas a igreja está lá, no monte, fazendo 3 tendas. Faça então na sua casa uma tenda, pelo menos. E põe uma célula lá dentro. Depois multiplica essa tenda. Pelo menos você vai estar dentro do propósito profético. Estamos neste mundo. O nosso alvo não é o mundo, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Somos cidadãos dos céus. O nosso alvo é a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus fez uma oração tão extraordinária. Ele disse assim, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Qual que é o propósito que Jesus está dando para a igreja? Qual o propósito profético para a igreja? É manifestar o céu na terra. Esse é o propósito da igreja. O propósito profético da igreja é manifestar o céu na terra. Pastor, se era isso, porque você demorou tanto para falar? É porque a gente gosta, né, de dar um. Mas se você guardar esse final, está zerado. Quem é a igreja? Eu. E qual é o propósito da igreja? Manifestar o céu na terra, cumprir os propósitos de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo e eu posso perceber, Senhor, no Espírito, como essa igreja recebeu essa palavra. Essa palavra veio mais como um pai, como Paulo mesmo exemplificou, através de uma unção apostólica, talvez um pouco mais confrontadora, de uma forma mais de exortação, mas eu percebo, eu sinto que eles receberam essa palavra. A minha oração é que estas verdades se multipliquem de forma exponencial nas vidas dos meus irmãos e na minha vida também, em nossa igreja lá em Araçatuba, em todas as extensões. Queremos manifestar o que acontece aí no céu, aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permitiu fazermos parte dessa geração. Senhor, nós vamos fazer valer a pena todo o sacrifício, todo o sangue dos santos que foram derramados, ó Deus, através das perseguições. Faremos valer a pena, vamos transformar a nossa nação brasileira. Não vamos compactuar com um engano, com um erro. Não vamos nos acovardar, não vamos ficar parados, trancados. Não, nós vamos avançar. Senhor, obrigado porque eu creio no meu espírito que há aqui pessoas já diante do Senhor se dispondo para serem a resposta. Para, em unidade com os seus pastores, abrirem suas casas, multiplicarem células, empoderarem através do discipulado líderes, formar líderes, Senhor. Oh Deus, o Senhor já nos deu todas as estratégias. Que não falte a obediência, a perseverança, o amor, o cuidado.
sejam estas características marcantes em nós e através de nós. E que possamos repassar este DNA aos nossos filhos espirituais, aqueles que vamos ganhando para o Senhor. Eu quero declarar, profetizar sobre esta comunidade, sobre esta igreja, um avanço e uma multiplicação exponencial. Líderes se levantando, se dispondo, treinando. Pai, faz isso. Para a glória do Senhor Jesus, eu oro com fé. Amém, amém e amém. Se você recebe essa palavra, aplauda Jesus então. Aleluia.